Olá, sejam bem-vindos ao tema Sistemas de Orientações e Medidas, do curso de Licenciatura em Educação Intercultural ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com os professores Ana Paula Porcina Baumann e José Pedro Machado Ribeiro. Eu sou o Emanuel Gomes Peixoto e vou estar nessa primeira aula com vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês um panorama introdutório sobre o tema que nós vamos estudar durante essa semana. Então, eu vou apresentar, além disso, algumas relações matemáticas e geográficas que são presentes o tempo todo no nosso cotidiano. Afinal, você já imaginou como seria a vida se nós não conseguíssemos nos orientar geograficamente ou medir as coisas? Pause o vídeo e reflita por alguns segundos se você conseguiria viver sem mensurar o tamanho, sem saber dizer onde está, sem saber chegar a algum lugar, seguindo um mapa, um caminho, e faça essa reflexão, pois é sobre isso que nós vamos estudar hoje nesta videoaula. Continuando essa reflexão, nós podemos ver as seguintes questões. Me responda, para você, o que é medir? Cada pessoa tem um modo diferente de explicar. Se perguntasse para mim, eu logo falaria: medir é você pegar uma régua, por exemplo, e medir o tamanho das coisas em centímetros, em metros, em quilômetros. Mas nem para todo mundo vai ser esse mesmo modo de responder. E para você, o que seria se orientar? Novamente, cada pessoa tem um modo de responder. Pense, reflita e seguiremos adiante, esclarecendo um pouco sobre esses conceitos. Vamos então de forma separada por enquanto. Falaremos primeiro de medição. Medir é comparar grandezas de mesma espécie para depois quantificá-las. Opa, mas espera aí. O que é grandeza? Grandeza é aquilo que vamos medir, como por exemplo, a largura de um rio. E o resultado dessa medição é a quantificação dessa grandeza. Então, nós falamos, o rio tem 50 metros de largura, por exemplo. Veja no slide o exemplo que eu coloquei. Medindo a largura de uma televisão. Se eu não tivesse um instrumento como uma régua, eu poderia usar os palmos da minha mão. E aí eu ia lá, colocar um após o outro, até ver quantos palmos tem e falaria: essa televisão tem 5 palmos. Mas o meu palmo pode ser diferente do seu. Então, eu estimaria aproximadamente o tamanho do meu palmo. Eu falaria: olhando aqui, eu imagino que meu palmo tem 10 centímetros. E eu chegaria que a televisão tem aproximadamente 50 centímetros de largura. Mas aí nós podemos, para ter certeza, ir com uma régua, pegar uma régua emprestada do vizinho, alguma coisa assim, e lá e medir a televisão com toda certeza. E aí eu chegaria que essa televisão tem 60 centímetros de largura. E assim nós fazemos diversas coisas no nosso dia a dia, medindo e mensurando medidas. Podemos usar as medidas como centímetros, metros, quilômetros, mas também podemos usar medidas informais como os passos, palmos da mão, etc, né? E sistemas de orientação? O que são? E se orientar? Se orientar é saber se localizar no espaço, no local onde está. Para isso, é realizada uma construção de referenciais. Por exemplo, ao sair de casa para ir ao mercado ou à escola, traçamos uma rota em nossa mente. E há várias formas de nos orientarmos, através de mapas, pontos de referência, aplicativos de celular como o Google Maps, o Sol, a constelação do Cruzeiro do Sul no Hemisfério do Sul, a bússola e muitos outros. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer os pontos cardeais que são a base desse meio de orientação. Os pontos cardeais são 4, norte, sul, leste e oeste. E com essa breve introdução, podemos refletir. Como você me explicaria onde está neste exato momento?
Veja bem, eu sou de Goiânia, no estado de Goiás, e você pode estar na sua casa, na casa de um parente na sua comunidade, ou também viajando para alguma outra cidade. Quais os meios de orientação e de medida usaria para me explicar como eu chego até você? Interessante essas perguntas, não é? Percebeu que para responder elas, precisamos saber sobre os sistemas de orientações e medidas? Vou dar um exemplo explicando o caminho percorrido da minha casa até a casa de um parente meu, que mora em outra cidade, que se chama Ipameri, que também é aqui em Goiás. Então, pessoal, o primeiro ponto é colocar o ponto de partida e o ponto de chegada. Eu irei sair do residencial Recanto do Bosque, da minha casa em Goiânia, Goiás, e chegarei ao centro da cidade de Ipameri, Goiás, onde é a casa do meu parente, certo? Então aqui no meu desenho está representado o meu ponto de partida, minha casa, e todo o restante do trajeto que a gente vai ver conforme eu for explicando. Minha primeira parte do trajeto consiste em pegar um ônibus coletivo aqui dentro da minha cidade, em frente à minha casa, e ir até o centro de Goiânia, na Praça Cívica. Esse trajeto eu calculei através do Google Maps e dá aproximadamente 14 quilômetros. Um valor aproximado. Aqui na Praça Cívica é meu primeiro ponto de parada, então eu desço deste ônibus, o 170, e pego outro ônibus, eu embarco em outro ônibus. Neste trajeto eu vou percorrer da Praça Cívica em Goiânia até o terminal Araguaia, em Aparecida de Goiânia. Então eu já fiz a travessia de um município para o outro, correto? Este trajeto tem aproximadamente 16 quilômetros. No terminal Araguaia, eu desço do ônibus que estou e pego outro ônibus. Este terceiro ônibus me leva até a casa da Sabrina, por mais 4 quilômetros. Na casa da Sabrina, nós pegamos e mudamos o veículo. De lá, vamos partir de carro para Ipameri. Então, a primeira parte, depois que nós pegamos de carro, consiste em ir até a BR-153, que é esta aqui. Então, ela tem duplo sentido, né? Nós não conseguimos entrar nela de cara, então nós temos que virar à direita, fazer um retorno e seguir em frente. Sendo esse retorno, nós andamos de carro por aproximadamente 15 quilômetros até chegar no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que já está em Goiânia novamente. Então percebam o trajeto que eu fiz. Eu saí de Goiânia, vim para Aparecida de Goiânia e agora vou de volta até Goiânia de carro. Neste ponto, nós pegamos a GO 020. Então nós viramos, né? E aí seguimos de carro. E aí é praticamente seguir em linha reta pela GO 020. Então nós vamos passando por cidades como Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Palmelo, tudo isso de carro. Chega uma parte do trajeto em que nós temos um ponto de parada em Pires do Rio. Por que nós paramos lá? Porque nós temos alguns parentes lá, então lá é sempre um ponto tradicional de parada. Mas no retorno, né, do trajeto, nós continuamos pela GO 020. Então, pelo mapa está representado por essa curva, né? E aí nós continuamos seguindo o trajeto até chegar em Ipameri. Como a casa do nosso parente fica no centro da cidade, não é muito difícil chegar até ela a partir do momento que a gente chega em Ipameri. Praticamente também seguir em linha reta. E este trajeto do Oscar Niemeyer até Pires do Rio, nós percorremos 211 quilômetros de carro, correto? Então, pessoal, somando todo o trajeto percorrido, 14 quilômetros do primeiro ônibus, 16 do segundo ônibus, 4 quilômetros do terceiro ônibus,
15 quilômetros até o ponto do Oscar Niemeyer e 211 do Oscar Niemeyer até Ipameri, nós temos 260 quilômetros totais percorrido. E aí, quando você me pergunta quanto você gasta total, o valor total gasto para fazer essa viagem, é só somar 4,50 da minha primeira passagem de ônibus, mais 4,50 da minha segunda passagem de ônibus. A terceira, como eu estou dentro de um terminal, eu não preciso pagar. Então, o último gasto é com diesel, que dá mais ou menos 20 litros, que resulta em R$ 86,00 gastos com diesel. Então, somando todos esses valores, eu gasto aproximadamente R$ 95,00 para ir da minha casa até a casa do meu parente. Então, pessoal, perceberam na minha fala que para explicar um caminho eu necessito dos temas de orientações e medidas? Agora é a vez de vocês fazerem esse exercício, explicando para mim qual o trajeto percorrido da sua casa até chegar em Goiânia, para a nossa etapa de estudos. Agora vamos ver sobre outros tipos de medidas. Começando pelo exemplo do campo de futebol. Mas o que a gente quer com campo de futebol e medida? Vamos descobrir agora. Olha a imagem de um campo de futebol visto de cima para baixo. Conseguimos perceber as dimensões do campo, que são 120 metros por 90 metros. Através dessas dimensões, nós conseguimos calcular o seu perímetro e a sua área, e conseguimos também determinar qual o formato do campo de futebol, que é retangular. Lembrando, área e perímetro são cálculos referentes a medidas de uma figura geométrica ou uma superfície. Área equivale ao tamanho da superfície e o perímetro à soma de todos os lados dessa figura. Então, fazendo os cálculos, o perímetro desse campo de futebol é 420 metros e a sua área corresponde a 10.800 metros quadrados. Na escola, aprendemos a calcular perímetro e área desses tipos de figuras, triângulos, retângulos, circunferências, pentágonos e outras. Mas e quando tratamos de uma área como a do meu bairro? O meu bairro, Residencial Recanto do Bosque. E quando eu pesquiso por via satélite pelo aplicativo do Google Earth, eu tenho essas dimensões. Será possível calcular, através do que eu aprendo na escola, através da matemática, o perímetro e a área com exatidão? Não é possível, pessoal. Justamente por conta desta área em que o contorno do meu bairro deixa de ser retas e passa a ser curvas. Então, nós não conseguimos medir a área nem o perímetro por conta disso. Mas, usando o aplicativo, o mesmo aplicativo que eu pesquisei a imagem, eu consigo aproximar e fazer o cálculo do perímetro do meu bairro. E aqui eu fiz dois exemplos. O perímetro do meu bairro, no lado esquerdo, da região loteada, onde há casas, que é 7,48 km aproximadamente, e o perímetro da região total, que inclui lá a parte de mata e a parte em que tem um rio ali também, passando entre eles. E aí vocês reparem, eu não pude fazer o contorno igual na linha vermelha, eu tive que ir traçando pequenas retas para simular as curvas e aí conseguir aproximar o valor do perímetro. E a mesma situação ocorre no cálculo da área. Para calcular a área da região loteada, eu tive que traçar pequenas retas nas extremidades do bairro e cheguei a 2,27 km². E aí, quando eu fui para a região total, que inclui a mata e as curvas nas extremidades, eu cheguei a 3,7 km². Mas eu só consegui fazer esses cálculos porque eu usei o recurso do satélite e do Google Earth. E quando vamos falar de terras indígenas, quais reflexões podemos ter sobre elas? Olhando para o território, para os seus formatos,
E para suas localizações, vamos ver primeiro algumas terras indígenas localizadas próximo ao rio Araguaia, na Ilha do Bananal, aqui no Brasil. Então, vejam esse mapa. Um panorama mais geral, e aí chegando mais perto nós temos essa imagem. Essas são as terras indígenas no médio do Araguaia. Esta imagem é do ano de 2012. Nesta imagem nós conseguimos perceber que nós não conseguimos medir o perímetro e nem a área dessa região, a não ser que usemos o recurso via satélite, como eu havia feito anteriormente. Então nós temos aqui, através desse mapa, o território de ocupação tradicional Carajá e Javaé. Então este aqui em amarelo, essa linha em amarelo, representa o território tradicional Carajá. Os pontos em laranja, antiga aldeia Carajá. Em verde é o território tradicional Javaé e as antigas aldeias Javaé. Tudo isso aqui fica na Ilha do Bananal. E aí nós podemos observar a concentração aqui nos leitos do rio, né, onde são mais populosos. Enfim. E aí daqui nós podemos ver algumas reflexões, que é, por exemplo, nós não conseguiríamos mensurar realmente a área dessa região ou perímetro, senão através dos recursos de satélite e dos recursos computacionais. Já nesse mapa 1, vemos a espacialização das terras indígenas em Goiás. Ele revela o histórico de ocupação do território goiano com atividades agropecuária, a partir do sul, que foi durante o processo de reocupação do interior do atual território brasileiro, ao longo dos séculos, a região mais povoada. E aí nós percebemos os efeitos dessa lógica regional que mostram o processo de chacina e do extermínio e de expulsão dos povos indígenas de seu território. Percebemos aqui a proporção, né? O que sobrou de terras indígenas que nós quase não conseguimos nem enxergar aqui no mapa. E tudo isso em prol da volúpia economista, em conformidade com a estrutura do território goiano, que deu suporte ao uso da terra motivado pelas políticas territoriais. E vejam só também neste mapa a terra indígena Xambioá. Através também do mesmo recurso que eu venho utilizando, eu estimei o perímetro e a área. E aí nós vemos que o perímetro dessa região é de 26,99 quilômetros e a área é de 33,55 quilômetros quadrados. E aí vocês podem reparar, através desse mapa, a situação que vai se encontrando o território indígena, cercado de propriedades que fazem agricultura e agropecuária. Podemos ver o desmatamento dessa região, e a região que mais continua preservada é o território Xambioá. Novamente, para mensurar a área e o perímetro dessa região, eu tive que traçar pontos e retas para tentar aproximar o valor da área e aproximar o valor do perímetro. Mas não posso falar para vocês que essa é a representação real, porque, por exemplo, aqui no decorrer do rio, as margens do rio, o território não segue em linha reta, certo? Então, podemos ver aqui através desse tracejado em vermelho, temos curvas e tudo mais, e aí para medir a área dessa região e o perímetro é muito mais complicado. Por isso nós temos o recurso do satélite e da computação. Da mesma forma, a terra indígena Tapirapé Carajá. Vejam só novamente aqui, né? Mesmo problema. A quantidade de desmatamento ao redor da terra indígena, né? E aí nós vemos aqui, através do nosso recurso, que o perímetro da terra indígena Tapirapé Carajá é de 110
1.73 km e a área é de 666.93 km². Certo, pessoal? Novamente, nós podemos perceber aqui que na margem do rio nós não conseguimos ter uma linha reta, de forma que, por mais que isso aqui pareça com uma figura geométrica, um pentágono, né? Nós conseguíssemos traçar uma linha aqui, poderíamos estimar a área da maneira convencional como nós aprendemos na matemática e tudo mais, mas não é possível justamente por conta deste lado aqui, das margens do rio. Para finalizar nossa videoaula, temos esse último exercício de reflexão. Você consegue desenhar o formato da sua terra indígena? Conseguiria também calcular a área ou o caminho de uma aldeia a outra, desenhar o formato que faz as margens do rio e outros elementos que você acha importante descrever sobre a sua terra indígena? Então faça esse exercício de reflexão, pois o formato, o caminho e a área que você pensou mostram o que você compreende sobre orientações e sobre sistemas de medidas. E desejo bons estudos a todos e todas.